com os editores aqui do programa, né? Como o Flamengo está aproveitando o Santos. Sucursal do Santos, gente. Vamos lá. Bruno Henrique, Gabigol, Gustavo Henrique e agora Thiago Maia. Exatamente. É uma coincidência, assim, mas é o Santos realmente fornecendo, né, matéria-prima para o Flamengo. E quando a gente começa a ver o pacote Flamengo já é um pacote muito bom, né, Gustavo? Sim, agora Henrique... o Flamengo tem só que ir ali, né, na pinça mesmo. Claro. Pontualmente buscar uma peça ou outra que esteja faltando para os objetivos do técnico Jorge Jesus. É isso, Caparica? É isso, eu acho que o Flamengo vai muito bem no mercado, não precisa necessariamente fazer aquela contratação bombástica, já fez várias nessa temporada 2019 e está trazendo jogadores pontualmente ali, fazendo bons negócios. O Gustavo Henrique estava em fim de contrato com o Santos, é um excelente zagueiro, pode muito bem jogar ali, é claro que tem o Pablo Mari, o Rodrigo Caio que estão muito bem, mas se entrar... para ser titular, para brigar ali com o Mari? Eu acho que ele pode brigar, claro, eu acho que ele pode brigar. É um ótimo zagueiro mesmo, assim. O Thiago Maia é um volante daqueles que tem chegada, que o técnico costuma dizer que pisa na área do adversário para finalizar, foi muito bem no Santos, teve 2 ótimas temporadas pelo Lille da França, nessa última temporada já não foi tão bem aproveitado assim, mas também é uma excelente contratação, então a gente vê que de fato o Flamengo continua atuando no mercado e nesse caso, né, para essa temporada 2020, com muita inteligência, né, se na temporada 2019 formou esse time super campeão, para essa temporada 2020 me parece ter um planejamento para reforçar o time em algumas posições ali, porque de fato já tem um timaço, não precisa trazer mais nenhum grande astro, porque é um time de astros o Flamengo. Tem que ver como é que ele chega do futebol francês, né? Que a gente sabe que é ali dominado totalmente pelo Paris Saint-Germain e né, não é um futebol com nível técnico muito elevado, tirando o PSG que domina. Agora, esses jogadores todos, né, são jogadores para reforçar o banco, que esse foi um dos problemas do Flamengo na temporada, né? Cada vez que precisava acionar o banco, o Flamengo tinha alguns jogadores para compor, mas não muitos. Sim, né? Tanto que ele nem poupava, né? Então, assim... Ia todo mundo pro pau o tempo inteiro. Exatamente. Saía Arão, né? Quem é que entrava? Entrava Pires da Mota, já era uma queda. O Thiago Maia já dá uma subida no sarrafo, né? Com saía certeza. O Pablo Mari e o Rodrigo Caio, tinha que entrar o Tuller, enfim. Ou o Rodolfo, que tá de saída também, agora tem o Gustavo Henrique, que é bola alta. O Pedro Rocha, exatamente. Pedro Rocha, queria falar sobre ele. Jogador de velocidade na frente, né, importante. Talvez ainda esteja faltando o centroavante, né, aquele jogador que consiga jogar mais centralizado. Eu nem digo centroavante, jogar na área, mas que consiga jogar mais centralizado. O Pedro Rocha funciona pelos lados muito melhor. Até porque o Flamengo não tem também essa característica do centroavante, né? O Gabigol mesmo é um jogador que sai bastante da área e o time funcionou muito bem assim. Mas Capa, o Jorge Jesus gostaria de ter esse centroavante. Ele tentou ter esse centroavante e aí, né, acabou se adaptando com o que tinha. O que tinha, no caso, é muito bom, tá? Mas, muito bom. Mas seria bom para o Jorge Jesus também ter essa O Pedro Rocha opção. É um jogador que chega com uma característica diferente dos que o Jesus já tem? Eu acho que é meio parecido, viu? Eu acho que é Bruno Henrique, é Vitinho, eu acho que são jogadores de lado, né? Agora, o Pedro Rocha, ele chega como um ótimo reserva, né? Porque tinha que sair o Bruno Henrique, se o Vitinho não tivesse ali disponível, entrava o Berril, e aí você tinha uma queda. Então, acho que o Pedro Rocha levanta mais um pouquinho o sarrafo. Levanta mais o sarrafo. Acho que é uma ótima contratação. O Flamengo vai muito bem. O Pedro Rocha é um atacante que joga mais pelos lados, não é tanto esse centroavante, mas também pode fazer essa função. Então, acho que o Flamengo vai muito bem, chega ainda mais forte. O que eu estou curioso para ver em relação ao Flamengo do Jorge Jesus é o seguinte, né? A gente viu esse Flamengo de 6 meses fulminantes, que dominou o futebol brasileiro. Agora a gente vai ver o Flamengo do Jorge
Jorge Jesus para uma temporada cheia do futebol brasileiro, onde ele vai ter Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, aquele calendário super cheio. Vamos ver como é que o Jorge Jesus vai conseguir lidar com isso, que a gente sabe que é um problema muito grande. Técnicos estrangeiros que vêm para o Brasil ficam assustados com o calendário brasileiro. É claro que esse segundo semestre também foi bastante atabalhoado para o Flamengo, mas um campeonato, uma tabela do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro como um todo, né? Você pegar a temporada do futebol brasileiro, perdão, como um todo, é sempre bastante difícil de trabalhar. Vamos ver como é que o Jorge Jesus vai lidar com isso. Pois é, a gente estava falando aqui do Pedro Rocha, né? Ele já sonha com um bom ano no Flamengo em 2020. Foi o que ele disse durante uma pelada agora de fim de ano. Só foi ele chegar e os torcedores ficaram perto do recém-contratado pelo Flamengo, Pedro Rocha. Me sinto o cara mais feliz do mundo, eu acho, né? Feliz demais por estar agora, próximo ano, fazendo parte da equipe do Flamengo. É um sonho realizado não só por mim, mas por toda a minha família, que sempre foi flamenguista. Pedro Rocha falou da campanha do Flamengo em 2019, que foi espetacular. Campeão carioca, brasileiro, da Libertadores e vice-campeão mundial de clubes. Uma responsabilidade muito grande, sabendo que será um ano muito difícil, justamente porque foram campeão em 2019 de praticamente tudo. Então a responsabilidade aumenta, mas vou procurar fazer o melhor, estar preparado. Com relação ao mister, o técnico Jorge Jesus é um grande treinador, demonstrou em pouco tempo de trabalho no futebol brasileiro e já tive muitas boas referências dele. Muitas pessoas, amigos, falaram muito bem dele, do trabalho, então quero logo chegar e poder trabalhar com ele e aprender ainda mais. No município de Anchieta, que fica a quase 90 quilômetros de Vitória, o capixaba participou de um jogo. Foi uma partida solidária. A entrada para cada torcedor, 1 quilo de alimento não perecível. A partida, Amigos de Pedro Rocha contra Amigos de Bruno Xavier, eleito pela FIFA o melhor jogador de futebol de areia do mundo. Quando a bola rolou, Pedro Rocha foi logo marcando o gol. Por sinal, que golaço. O anfitrião da noite, Bruno Xavier, também deixou o dele. O time de Pedro Rocha venceu 6-5, mas o golaço mesmo foi abraçar a causa da solidariedade. O jogo era mais pela arrecadação de alimentos, para ajudar quem precisa. Então a gente fica feliz, o pessoal compareceu, trouxe 1 quilo de alimento e, consequentemente, ajudou muitas pessoas. Pedro Rocha curte as férias. Já os torcedores esperam por ele com a camisa do Flamengo em 2020. Família Xavier bombou lá também na pelada do Pedro. Mas esse não é nosso parente, não. Esse comprovadamente não é. Nós eu não tenho dúvida. Só eu que não acho nenhum caparica, é difícil demais, gente. Exclusividade. Agora tem um detalhe só, Janaína, com relação ao Pedro Rocha. O Pedro Rocha, quando começou no Grêmio, tinha como concorrência um cara chamado Everton Cebolinha. Os dois estavam vindo mais ou menos em paralelo ali. Né? O Pedro Rocha jantou o Cebolinha no início, por quê? Porque ele taticamente entendia bem o papel dele como o cara de velocidade, mas o cara que tinha que acompanhar a lateral, tinha que marcar, tinha que ajudar, tinha que compor. Então, assim, nesse estilo Jorge Jesus, se o Pedro Rocha que está chegando for o Pedro Rocha do Grêmio e não o Pedro Rocha do Cruzeiro, né, ele vai brigar por posição. Não acho que ele seja um reservão assim. E olha que como é difícil você brigar por posição nesse Flamengo, né? O que a gente tem visto, né, Caparica, que o Jorge Jesus, ele consegue tirar o melhor dos seus jogadores, né? E assim, por declarações dos próprios jogadores já alguns rodados, dizendo, olha só, eu aprendo com ele coisas que eu nunca tinha imaginado antes na minha vida. E ele consegue isso. Está provado que vai chegar lá um Pedro Rocha, talvez ele consiga colocar em campo o Pedro Rocha do Grêmio. Né? Não o Pedro Rocha no Cruzeiro. Com certeza. E assim, você imagina pro Pedro Rocha, né, que foi pro Cruzeiro,
teve essa temporada desastrosa e agora vai para o Flamengo, que é o melhor time do Brasil disparado, o melhor time da América do Sul. Então, para ele é maravilhoso, né? Sair de uma situação terrível para uma equipe que tem todas as condições de, mais uma vez, dominar o futebol brasileiro nessa temporada 2020. É bom lembrar que o Pedro Rocha também era um jogador que, por exemplo, interessava ao Corinthians, que chegou a sondar ali para saber os valores do jogador. O salário que ele recebia no Cruzeiro era muito alto até para o Corinthians, já para o Flamengo, que está com a bola toda, inclusive no mercado da bola, financeiramente muito bem, já é um salário que dá para pagar. Então, por isso, Pedro Rocha aí fechou com o Flamengo e vai para essa temporada 2020. Bom, vamos seguir então. Tem mais um nome especulado no Flamengo, viu? Do volante Wendel, ex-fluminense, que hoje atua no Sporting de Portugal. Para ele, mais do que uma volta para casa, um retorno ao Brasil seria um reencontro. O sorrisão tem motivo para estar diferente. Já se passaram quase 2 anos desde que o Wendel trocou o Fluminense pelo Sporting de Lisboa. Só que ele não esquece do treinador que o ajudou no início. Ele é um excelente treinador. Falei até para os meus amigos, se os jogadores abraçar a causa dele, vão ser campeão. E gosto muito dele, me ajudou pra caramba quando estava lá. E não é que os dois podem voltar a trabalhar juntos? O Wendel, nos últimos meses, tem sido muito criticado pela torcida em Portugal. E a imprensa portuguesa vem noticiando que o clube deseja vender o volante de 22 anos. Os agentes dele já conversaram com a diretoria do Flamengo. Voltando ou não para o Rio, o começo do ano promete ser movimentado. Ele foi convocado para a seleção brasileira Sub-23, que disputa o pré-olímpico na Colômbia a partir do dia 18 de janeiro. Só falta a liberação do clube. Sim, dá um pouco de ansiedade, né? É a minha primeira vez que eu vou disputar umas Olimpíadas. Eu fico um pouco ansioso, mas vamos ver se o clube vai liberar, porque ainda na data FIP eu também sou do esporte. Mas espero uma resposta boa. Se for para Tóquio, o Bigodão vai junto. O Bigode aqui tá dando sorte, cara, vou te falar. Desde quando eu coloquei ele, comecei a jogar, ganhar título lá. Acho que não perdeu de tirar ele, não. Superstição. Bom, primeiro que você começou lendo o volante Wendel. Com o Jorge Jesus é bom a gente tirar fora essas palavrinhas, né? Porque esse ano a gente viu o Gerson, que a gente achava que era meia, jogando de volante, mas também não jogava de volante, né? Jogava de meio, né? Então, assim, jogadores de meio campo do Flamengo já não podem mais ganhar o rótulo, né? O Diego, por exemplo. O Diego chegou a jogar nessa posição, entre aspas, de volante. Sim. Então, o Wendel, né, jogador de meio campo, eu acho que a gente vai ser mais fiel ao Wendel se ele chegar no Flamengo. E esse jogador de meio campo, Anselmo Caparica, seria mais um nesse time do Flamengo? Assim, você acha que o Flamengo necessita de um jogador com as características do Wendel? Acho que vai um pouco dentro da linha do que a gente estava falando mesmo, né? De uma equipe de 11 jogadores ali titulares que são espetaculares e que atuam muito bem juntos, mas o Flamengo, de fato, precisava de alguns reforços pontuais ali. O Wendel pode ser esse jogador e ainda tem essa vantagem de ser um atleta muito jovem, né? Que pode disputar aí a Olimpíada de Tóquio no ano que vem. Então é um jogador sub-23, né? Então o Flamengo seria uma contratação interessante, não só para o que ele pode apresentar em campo, mas também pensando já em futuro, pensando já nos próximos anos do Flamengo. É um jogador muito interessante, teve uma passagem muito curta pelo Fluminense, foram apenas 20 e poucos jogos, se eu não estou enganado, e já foi vendido para o Sporting de Lisboa. Vem fazendo boas temporadas, vem atuando bastante. É claro que ele vai ter que brigar, né? Porque esse meio-campo do Flamengo, com o William Arão, que é tão criticado pela torcida do Flamengo, mas que com o Jorge Jesus passou a jogar tão bem, e também com o Gerson, então o Wendel vai ter que brigar pela posição dele ali. Mas é um jogador que a gente não pode pensar já para essa temporada 2020. Pode ser um investimento que o Flamengo esteja fazendo, já olhando para os próximos anos. Também já chega parceiro do Mister, né? Porque já trabalharam juntos. Já conhece. Já sabe que o homem dá bronca e não se intimida não, viu, Jana? Exatamente. Ele vai tomar a bronca. Eu já conheço, isso não é nada. Vai, segue o jogo. Anselmo Caparica, primeiro diazinho do plantão foi... Quer dizer, não foi ainda inteiro, mas... Foi nada, ainda tem redação, central do mercado, tô por aqui para comentar todo... Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser,
trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar. Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a R$1.000 por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando. Não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também.